versículo 27 ao 30. 27 ao 30. Aleluia. Ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que Jesus está dizendo que todas as coisas foram entregues a Ele. Todas as coisas. Então Ele tem o poder e a autoridade no céu, na terra, no mar e em todos os lugares. E se todas as coisas foram entregues a Ele, a Jesus, Ele tem o poder e Ele tem o controle de tudo, amém? E aí Jesus disse: olha, tudo foi entregue. Agora tem uma coisa, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém tem um amplo conhecimento do Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele se revela como Cristo e como Deus a quem Ele quiser. E Ele vem com esse Evangelho, essa nova proposta do Evangelho, o Evangelho que vem quebrando dogmas e paradigmas religiosos da época, fazendo um convite para que as pessoas conheçam esse Deus, para que as pessoas, ao terem esse encontro com Jesus, pudessem conhecer esse Deus que pode tudo. Esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que transforma, esse Deus que transforma o homem de dentro para fora, muda o seu caráter, a sua personalidade, o seu corpo, a sua vida. Não é? Porque essa aqui é a transformação mais linda que Jesus faz na vida do ser humano, é essa transformação que vem de dentro. Quando o Espírito Santo começa a operar a conversão, que a pessoa se torna um crente transformado. Porque não adianta a pessoa dizer que foi transformado, que recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, mas continua sendo aquele crente briguento, mal-humorado, trapaceiro, enganador, dando péssimo testemunho aonde vai, aonde trabalha, aonde estuda. Não houve transformação. Se não houve transformação, não houve um real encontro com Jesus. Porque quando vai esse real encontro com Jesus, o apóstolo Paulo diz que agora quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz de novo. A maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de tratar as pessoas, a maneira até de lidar com alguns conflitos. Nós vamos aprendendo a lidar com alguns conflitos a partir desse encontro com Jesus. A gente aprende a resolver as coisas da forma certa. A gente aprende a ter mais bom senso, a ter mais equilíbrio, né? A saber tomar mais decisões a partir desse encontro, desse novo nascimento, dessa transformação que acontece dentro de nós, de tal forma que as pessoas possam ver e dizer: mas aquele irmão, aquela irmã não é mais a mesma pessoa. A forma de falar, a forma de se vestir, a forma de tratar, a forma de negociar, a forma de resolver as coisas é diferente. Porque Jesus, Ele apresenta esse Deus para nós. Ele diz que nós passamos a conhecer a Deus como Ele é. Jesus revela a Deus a nós. Jesus se revela a nós como esse Cristo que nos ama, esse Cristo que quer transformar nossa vida, que quer mudar nossa história, esse Cristo que diz que Ele é abundantemente cheio de graça, de misericórdia e de amor. Esse Jesus que diz lá em João 3,16 que Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira que ele expressa lá, ele está dizendo que o amor de Deus é um amor incalculável. É um amor que o homem não consegue, nem consegue curar o tamanho desse amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é revelado em Jesus. Ele disse:
Eu conheço o Pai me conhece. E eu faço ele conhecido agora. Jesus vem demonstrando esse amor, essa graça, e ele faz o convite mais importante que a humanidade poderia ter ouvido e que pode ouvir até hoje. Versículo 28 ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha que coisa linda essa mensagem de Jesus. Aí ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está dizendo que de todos os convites que nós poderíamos ter recebido na nossa vida, seja para um aniversário, uma festa de casamento, ir a algum lugar, uma diversão, o convite mais importante, que mudaria para sempre a vida da humanidade e que muda nossas vidas, esse convite de vir a Jesus. Ele disse: venham a mim todos. Ele não faz acepção de pessoas. E depois ele diz: você que está cansado. Mas você está cansado de quê? Tem pessoas que estão cansadas de várias coisas. Mas eu acho que o cansaço principal é esse distanciamento de Deus. Esse fardo do pecado, esse fardo da enfermidade espiritual, da doença espiritual, da miséria espiritual, que precisa ser curada, que precisa ser tratada, que precisa ser transformada por Jesus. Ele diz: você que está cansado, e que você que está sobrecarregado também, são tantas cargas. Por exemplo, Jesus chega e ele prega isso aos judeus. Os judeus carregavam uma carga muito grande, porque além dos mandamentos de Deus, os judeus ainda tinham outros mandamentos que os sacerdotes e os escribas criavam. Outras leis, além dos mandamentos, tinha mais 613 leis que eles tinham que obedecer. Então era um fardo pesado obedecer tantas leis, 613 leis, e que a maioria dessas leis elas eram punitivas. Se você não fizer isso, você morre apedrada. Se você não fizer isso, você vai ser expulso da sinagoga, e tantas coisas. E além dessas leis, desses mandamentos, fazer um fardo tão pesado, essa opressão é a opressão da luta do dia a dia. Porque todos nós enfrentamos fardos pesados, todos os dias nós temos o nosso próprio fardo, que são os nossos compromissos com o trabalho, com a família, com o emprego. Resolve isso aqui, resolve isso ali, arruma uma coisa aqui, quebra outra ali, e todos os dias a gente temos que nos reinventar, renovar nossas forças, para a gente poder conseguir carregar os nossos fardos. E aí, quando esse fardo se torna pesado demais, ele já é um sobrefardo. E Jesus diz: olha, os fardos de vocês estão pesados, mas se vocês estão com sobrefardos, sobrecarregados, venham a mim, porque eu vou aliviar agora. Aleluia. E aí Jesus usa uma figura que era muito usada entre os criadores de boi e animais, que cultivavam a terra, lavravam a terra com animais. Ele usa a figura que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, irmãos, é aquela peça de madeira que é colocada em dois bois. Não sei se vocês já viram, no interior havia muito isso. Colocava um boi do lado do outro, colocava aquela peça de madeira, para que os dois caminhando juntos conseguissem puxar a carroça que estava sobrecarregada. E aí ficava mais leve, né? O que Jesus está dizendo? Que andar com Jesus é como se você pegasse esse jugo, coloca no pescoço do boi, colocasse no seu, e de Jesus ao lado, e que Jesus não vai tirar, não vai acabar com os nossos fardos, mas Ele vai nos ajudar a carregar o fardo. Ele vai fazer o nosso fardo se tornar mais leve, a nossa luta, a nossa caminhada. Ou seja, você vai carregar agora o fardo com a ajuda de Jesus. Você vai enfrentar os teus problemas, os teus conflitos, as tuas guerras. Não vai sozinho, não vai sozinha, mas agora com a ajuda de Jesus, caminhando ao seu lado.
Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa a gente poder saber que agora esse jugo nós podemos colocar sobre nós e Jesus do nosso lado como verdadeiro amigo, como verdadeiro pastor que nos ama e que cuida de nós, nos ajudar a carregar. Aí você não pode mais chorar, porque está dizendo, meu Deus, eu estou só, o que eu vou fazer? E agora, Senhor, você pode dizer, Senhor, eu sei que a luta é grande, a batalha é pesada, o deserto é imenso, as noites são de choro, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu vou vencer, tudo isso vai passar, em nome de Jesus, aleluia. Por isso ele diz, tomai sobre vocês o meu jugo. Mas ele nos dá alguns ingredientes importantes para a gente ser feliz e o fardo se tornar mais leve também. Ele diz, aprendam comigo. Primeiro, porque eu sou manso. Pessoas muito iradas, que se viram com tudo, ficam com raiva com tudo, são pessoas que fracassam muito na vida. Tem pessoas que por causa da ira já acabaram com seus relacionamentos, já acabaram com amizades, já perderam o emprego. E muitos já perderam até a vida em Deus. Porque se ira demais, se ira fácil demais, é tipo signo da lata. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada que já está. E o pior, que tem uns que são crentes que tem o Espírito Santo. Mas qualquer coisa se zanga, aí não quer mais saber de nada, e às vezes coloca a culpa em Deus e diz, não vou mais para a igreja, não vou mais participar da sua comunhão, não vou mais participar disso, porque eu já vi isso aqui. E Jesus disse, então não é comigo aí. Jesus disse, venham a mim e aprendam. Venham a mim e aprendam, porque eu sou manso. E venham a mim e aprendam, porque eu sou humilde de coração. Irmãos, sem humildade, o pessoal não chega em lugar. Os maiores fracassos do ser humano, as maiores derrotas da sua vida, é exatamente por essa falta de humildade. Pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas individualistas, pessoas exclusivistas, não vão muito longe. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo. Há uma resistência até de Deus quando é aquela pessoa soberba que se acha muita coisa, que anda como se fosse um pedestal todo o tempo, né? E esse tipo de gente não está acessível a aprender, a ouvir, a ser chamado a atenção, a reinventar a sua vida. Fica todo tempo batendo cabeça. Não, a comida é desse jeito, tem que ser assim, e é assim que eu gosto, é desse jeito, ninguém me muda, ninguém vai fazer eu pensar diferente, andar diferente. Esse tipo de gente, irmão, a tendência é morrer sozinho. Acaba com a família, acaba com o casamento, com a amizade, com tudo, porque é aquela pessoa que se torna uma pessoa insuportável. Mas Jesus disse, aprendam comigo, porque eu sou humilde. Entendemos aí? Seja humilde, que a humildade é que abre portas. Humildade é que faz você ter uma convivência saudável na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento. É a humildade. Não existe mais lugar para esse negócio, é só como eu quero, do meu jeito, em lugar nenhum. Nós temos que aprender a ter humildade para aprender, nos reinventar em todos os aspectos, inclusive no nosso relacionamento familiar, como pai, como filho, como marido, como esposo. Eu casei, eu era de uma forma. Os anos vão passando, a gente vai se reinventando, sempre procurando melhorar. Amém, irmãos? Sempre procurando melhorar. É se reinventar para melhor. Ser o melhor marido, ser uma melhor esposa, ser o melhor filho, ser o melhor pai. Cada vez queremos ser um ser humano melhor, independentemente de religião, independentemente de ser crente, nós temos que aprender a ser um ser humano melhor a cada dia. Para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa diminuir o fardo e não se tornar essa pessoa insuportável
insuportável, essa mulher insuportável, que ela bota o pé e diz para o marido, é do meu jeito, eu não vou contigo, a coisa é assim, e dá uma sutileza, e a mesma coisa do marido, a mesma coisa do filho, e assim sucessivamente. A humildade é que faz, irmãos, a pessoa grande. É a humildade. Jesus era humilde, que ele ouvia ao mais desprezável e miserável pecador que ia falar com Jesus, ele estava ali para ouvir. Foi inteligente, queixo, peito, se acha alguma coisa, não pode ter um cargo, não pode ter um diploma, não pode ter uma formação, não pode ter um carro melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, uma posição melhor na empresa, ou um cargo político, seja o que for, já se acha grande. Já não ouve mais o pequeno, já não cumprimenta mais aquele irmãozinho humilde, aquele irmãozinho humilde, porque já está com uma roupa melhor, não é todo. Diante do orgulho e da soberba está a queda. Sem contar, irmãos, que a morte chega para todos. Uma vez eu ouvi uma frase, é verdade. Depois que a terra cobre, o rico é igual ao vai ser comido de bicho da mesma forma. Vai ser comido de bicho. Sabe onde vai estar a diferença? Quando essas cortinas se fecharem aqui e se abrirem lá diante do Papai do Céu. Que é a diferença. De quem ouviu o chamado de vinde a mim, traga seu fardo, traga a sua dor, traga as suas angústias, traga as suas decepções, traga tudo que eu vou ajudar você agora a carregar. Mas aprendam a ser humilde, aprendam a ser uma pessoa mais simples. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai achar descanso para a sua alma. E Jesus ainda não está falando do descanso eterno. Ele está falando de um descanso aqui, que as pessoas precisam dos seus fardos, das suas angústias, dos seus traumas, dos seus pesos. Que tem gente que surta, tem gente que fica querendo tirar a sua própria vida, porque o fardo está pesado demais. Deus, eu não aguento, a coisa está ruim. Jesus disse: a sua alma que está cansada, a sua alma que está angustiada, a sua alma que está deprimida, a sua alma que está cheia de ansiedade, Jesus disse: eu vou dar descanso para a sua alma. Sabe por quê? Porque agora eu vou pegar o seu fardo pesado, esse fardo de angústia e de tristeza, e agora eu vou te dar o meu fardo, que é leve. Aleluia. O meu fardo é leve. Aleluia. Você vai aprender de mim que sou humilde e manso de coração, porque o meu fardo é leve. Você vai poder caminhar com mais defesa na vida, você vai poder caminhar com mais tranquilidade, com mais amor, com mais alegria, porque o meu fardo é leve. Diz aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: o meu jugo é bem suave. Mas o texto áureo dessa mensagem é o vídeo. A pessoa tem que vir. A pessoa tem que começar quebrando essa resistência do orgulho, da soberba, né, do achismo. Não, eu acho que é assim. Quebrar esse paradigma da religiosidade. Eu sou de tal denominação, eu já tenho minha religião. Quebra tudo isso, porque nós não estamos chamando você para uma nova denominação, para uma nova religião, mas para Jesus. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu falei isso aqui: tudo me foi dado pelo meu Pai. Glória a Deus. Tudo é tudo. Quando nós colocamos a nossa vida, incluímos a nossa vida a esse tudo para Jesus cuidar, para Jesus guardar, tudo se torna melhor, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais suportável, e com Ele nós podemos vencer todas as lutas, todas as batalhas, todas as provas, porque Ele está no nosso meio. Diga glória a Deus. Então que nós possamos, irmãos, aprender com Ele. Todos os dias
dizer, Senhor, eu quero aprender. Algumas decisões na nossa vida, eu já fiz muito isso, viu, irmão? Algumas decisões que eu tinha que tomar, eu parei, pensei e falei com ele, Senhor, se fosse Jesus, que decisão eu tomaria? Por aonde ele iria? O que ele iria fazer? Se fosse Jesus, eu quero que o Senhor me ensine e diga para mim poder tomar decisões. E a gente vai aprendendo com Jesus. Aquela pessoa diferente, mas eu vou lá e descer o cacete. Vou puxar o meu facão, porque eu sou crente, mas meu facão não é. Aí a irmãzinha já vai para a peixeira, aí você olha assim, se fosse o Senhor Jesus, eu faria. Espírito Santo me guia, o Espírito Santo vai dizer, não é por aí, por aí. Você é luz agora. Você não é mais treva, você é luz, você é de Deus, você é diferente. Tudo se torna mais fácil com Jesus. Vinde a mim todos, cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Junto é suave, mas aprendam comigo de Jesus. Eu sou humilde de coração, eu sou manso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está a sua palavra, nós ouvimos a sua palavra sobre essa semana. E nessa noite, nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, nossa família, nossos lares, nossos relacionamentos, nossos negócios, meu Pai, e pedir que o Senhor nos ajude a carregar o fardo. O fardo está pesado. O fardo, meu Deus, que essa mãe, que essa esposa está carregando, esse marido, talvez é um fardo pesado de problema no casamento, na família, com os filhos, com a filha. Meu Deus, é um fardo de uma enfermidade, de problemas financeiros. E são tantos fardos que vão nos deixando mais lento na caminhada, mais cansado e às vezes angustiado. E nessa noite, Jesus, nós pedimos que o Senhor entre na nossa vida. Nós estamos aqui entregando nas tuas mãos a nossa vida, nossa casa, nossos sonhos, nossos projetos, nossas lutas, nossas dificuldades, colocando também as nossas ansiedades, as nossas decepções, nossas angústias, nossos medos. Colocamos tudo nas tuas mãos, Jesus. Que o Senhor venha nos aliviar do fardo. Que o Senhor venha nos ensinar a fazer a tua vontade. Que nós possamos aprender todos os dias com o Senhor, aprender a ser humilde, a ser manso, a ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Meu Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tome em tuas mãos a nossa vida e essa igreja. Toma a primazia em nossas vidas. Nos conduza, Senhor, no centro da sua vontade e nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que queria dizer amém. Glória a Deus. O Senhor é o nosso ajudador. Amém. Ela vem pela manhã.